Olá, meu querido, minha querida, sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Que a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja sobre a sua vida e sobre toda a sua família. Nós iremos dar continuidade no nosso estudo comentando o Novo Testamento. Nós chegamos no capítulo 2, onde iremos tratar acerca da visita que alguns magos fazem ao Filho de Deus, ao Rei Menino. O texto nos diz assim, Mateus capítulo 2, verso 1. Tendo Jesus nascido em Belém da Judéia, em dias do rei Herodes, eis que vieram uns magos do Oriente a Jerusalém e perguntavam: onde está o recém-nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos para adorá-lo. Tendo ouvido isso, alarmou-se o rei Herodes e com ele toda Jerusalém. Então, convocando todos os principais sacerdotes e escribas do povo, indagava deles onde o Cristo deveria nascer. Em Belém da Judéia, responderam eles, porque assim está escrito por intermédio do profeta: e tu, Belém, terra de Judá, não és de modo algum a menor entre as principais de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar meu povo Israel. Com isso, Herodes, tendo chamado secretamente os magos, inquiriu deles com precisão quanto ao tempo em que a estrela aparecera, e enviando-os a Belém, disse-lhes: ide e formai-vos cuidadosamente a respeito do menino, e quando o tiveres encontrado, avisai-me, para eu também ir adorá-lo. Depois de ouvirem o rei, partiram, e eis que a estrela que viram no Oriente os precedia, até que, chegando, parou sobre onde estava o menino. E vendo eles a estrela, alegraram-se com grande e intenso júbilo. Entrando na casa, viram o menino com Maria, sua mãe. Prostrando-se, o adoraram e, abrindo seus tesouros, entregaram-lhe suas ofertas: ouro, incenso e mirra. Sendo por divina advertência prevenidos em sonho para não voltarem à presença de Herodes, regressaram por outro caminho à sua terra. Temos lido o capítulo 2, dos versículos 1 ao 12, onde narra a visita desses magos a Jesus, ao menino Jesus, né? Então o texto logo diz, tendo Jesus nascido em Belém da Judéia, em dias do rei Herodes. Este rei Herodes aqui é Herodes o Grande, Herodes que reconstruiu o templo, esse templo que foi o segundo templo, o primeiro templo de Salomão, ele foi destruído pelos babilônios. E na volta do cativeiro houve um segundo templo reconstruído por Zorobabel, e Neemias e Esdras, que o auxiliaram. Esse templo ele foi reformado por Herodes o Grande. Este Herodes era um homem muito perverso, um homem truculento, terrível. Ele matava todos aqueles que eram pretendentes do rei, chegando a matar pessoas, por exemplo, a sua própria esposa, das que ele teve, a que mais ele amava, Mariana. Ele chegou a mandar matá-la por conta de uma viagem que teve que fazer para Roma, e no medo de que alguém pudesse casar-se com ela. Por exemplo, ele foi para Roma por conta das suas muitas maldades que ele estava fazendo na Judéia. Ele foi chamado em Roma, uma vez que ele era um líder, mas vassalo de Roma. Ele foi chamado lá. Nessa ida lá,
ele temeu que alguém pudesse, ele não voltasse mais e alguém ficasse com Mariana, a esposa que ele dizia mais amar. Fora Hircano, irmão da sua sogra, os seus 2 filhos, Aristóbulo e mais um outro, ele matou, que era o pretendente do rei. Então você vê que era um homem truculento, um homem terrível, um homem perverso. Esse é o primeiro Herodes o Grande. Os outros Herodes são títulos de alguns filhos dado deste Herodes. Por exemplo, o Herodes dos dias de Jesus, do ministério de Jesus, é o Herodes Antipas. Aí tinha o Herodes Filipe e assim por diante. Então, nos dias desse rei, vieram uns magos visitar a Jesus. Então eles chegam aqui, eles já encontram Jesus em casa, certo? Jesus não estava mais na manjedoura, como foi o caso da visita dos pastores de Belém. Aqueles pastores lá no relato de Lucas, eles viram Jesus mesmo em uma manjedoura, recém-nascido, né? Mas nesse caso aqui não, nesse caso aqui esses magos, eles vêm visitar Jesus, tinha aqui de 4 meses a 2 anos, pelo relato da história. E mostra também que eram uns magos, a Bíblia não diz quantos são. A tradição é que diz que foram três reis magos, mostra aquele cenário lá andando no camelo, e a tradição até chega até a dar nome para esses magos, né? Como damos nome de Oscar, Melquior, Baltazar, mas a Bíblia não fala sobre isso. A Bíblia fala que eram uns magos, podendo ser 3 ou mais magos, e também não fala que eles eram reis. Eles eram magos, eles eram do Oriente, na época era Pérsia, hoje o atual Irã. Esses magos eram de lá. E naquele tempo a astrologia era praticada como estudos, mas não com fim cultico. Hoje, como por exemplo a astrologia tem adoração, culto aos astros, o que culmina numa idolatria. Então nós, pelo que se dá a entender, esses homens aqui, eles estudavam esses astros e Deus tratou com eles mostrando uma estrela que eles viram diferente e seguiram essa estrela. Porque quando Deus quer trabalhar, quando Deus quer resgatar, salvar alguém, Deus intervém no próprio meio que essas pessoas estão. E aqui a gente entende que, dá-se a entender que a salvação não é só para os judeus. Esses homens aqui vieram de longe, do Oriente, né? Assim como o rei Jesus foi venerado também por alguns judeus pobres, pastores de ovelha, mas vieram também homens aqui eminentes, né? De outras terras, adorar o Rei dos Reis, mostrar que diante dele todos os astros, toda a astrologia, todas e qualquer outras ideologias se dobram diante do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Então o texto prossegue. Eles chegaram em Jerusalém e perguntaram justamente lá no palácio, onde é que está o que é nascido o Rei dos Judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorar. Então, com isso, o rei Herodes, ouvindo essa declaração, ele se alarmou com toda Jerusalém. Por que toda Jerusalém se alarmou? Por ele ter se alarmado? Porque um homem que, como eu falei para vocês, um homem que mandava matar todas as pessoas que ele via como ameaça ao trono, pessoas que eram aristocratas, pretendentes ao trono, e ele matava, ele era uma pessoa terrível. Então um homem desse alarmado, toda a cidade fica alarmada. Um homem desse alarmado é um perigo, é um homem terrível, um monstro. Então por isso que toda Jerusalém se alarmou com ele, né? E aí ele rapidamente ele manda chamar os principais dos sacerdotes, né? E os escribas. Os principais sacerdotes eram as pessoas responsáveis pelo culto lá no templo, e os escribas eram os copistas da lei,
né, os intérpretes da lei, os advogados da lei mosaica. Ele fez ali um sinédrio, ali uma reunião, e convidou esses homens, os principais sacerdotes e os escribas, e perguntou: onde é que é nascido o rei dos judeus? Então, na mesma hora, os sacerdotes e os escribas conheciam a passagem. Os escribas e sacerdotes do tempo de Jesus, eles eram muito bons de Bíblia, de conhecimentos. Eles eram ruins de obedecer. Eles conheciam a palavra, eles não faziam era obedecer, não faziam era seguir. Como tem muitas pessoas hoje que têm um bom conhecimento, têm um vasto conhecimento, mas não basta conhecer, é preciso praticar. Jesus diz: aquele que ouve as minhas palavras e pratica, né, como um homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. Então, quando eles são consultados, o rei Herodes pergunta, eles citam logo. Eles citam a profecia do profeta Miqueias. Miqueias capítulo 5 e verso 2. Lembrando que na Bíblia deles, nessa época, não tinha capítulo nem versículo e nem divisão por temas ou por livro. Era só um pergaminho muito grande que eles desenrolavam, né? E estavam lá. Então dá-se a entender que eles eram muito bons de Bíblia, né? Ruim, contudo, de obedecer. Então eles citam logo Miqueias 5:2, que diz, né? E tu, Belém de Efrata, posto aqui entre as menores capitanias de Israel, de maneira nenhuma serás a menor, porque de ti sairá o rei, aquele que há de apacentar o meu povo de Israel. Então eles disseram: olha, rei, é em Belém que ele há de nascer, porque está escrito aqui na profecia, né? Então o rei, ouvindo essa declaração, ele chama agora os magos, né? E pergunta a eles particularmente quando foi que eles ouviram, que eles viram essa estrela e vieram, né? Então disseram: olha, vão lá e vê onde o menino está, e se informar de tudo cuidadosamente, para que depois eu vá adorá-lo. Nós sabemos que quem esse homem era, as intenções do seu coração, ele não queria ir adorar o Filho de Deus, né? Ele queria matá-lo, né? Não somente o menino, né? O menino rei, o Filho de Deus, como também iria matar os magos também, que já sabiam que ele era rei e vinha adorar, para que essa nova não se divulgasse, né? Então ele diz para os magos: olha, ide e observai lá onde o menino está, se informe de tudo meticulosamente, e chegai e me informem, para que eu vá também adorá-lo, né? Então o rei despede eles, encaminha eles sobre essa premissa: vão, mas voltem para me dizer onde o menino está, né? Para que eu também vá lá venerá-lo, adorá-lo, né? Então os magos foram lá, e o que é interessante é que a estrela, que ela tinha parado em Jerusalém. Por que a estrela parou em Jerusalém? Porque Jerusalém é a capital de Israel. Jerusalém é a capital das profecias, é onde praticamente mais da metade da história bíblica tem acontecido. Jerusalém é chamado de a cidade do grande rei, foi onde Jesus nasceu, viveu o seu ministério, operou os seus milagres. Então Jerusalém, Israel, é um lugar guardado pelo Senhor. Israel, a terra santa. Jerusalém, a capital das profecias da Bíblia, por assim dizer. Então a estrela parou lá. Mas depois que eles saem do rei lá, a estrela segue. E eles também continuam seguindo a estrela. Eles ficaram maravilhados, né? Que a estrela que estava parada, quando eles voltaram, a estrela começa a seguir, e eles seguem a estrela. Um fato muito parecido com esse ocorreu lá no deserto, quando a nuvem parava, o povo, todo mundo parava, mas quando a nuvem andava, o povo caminhava no deserto. Podia ser de dia ou de noite, porque essa nuvem de dia, ela virava uma nuvem, né, para proteger o povo ali do calor escaldante do deserto, mas à noite ela virava uma coluna de fogo, para tanto proteger o povo do frio,
como também guiá-los ele nas caminhadas à noite também. Então essa estrela guiou os magos, né? E eles, quando chegam lá na casa e veem a mãe do menino e o menino, né? Eles se prostram diante dele, né? Como diz o texto, eles se prostram, adoram o menino porque sabem que é o rei. Eles viram a estrela. Então Jesus, ele recebia adoração, mesmo no seu ministério. Anjo nenhum pode receber adoração, homem nenhum pode receber adoração, objeto nenhum pode receber adoração, nenhuma placa de igreja, nada, e nem ninguém pode receber adoração, nem os anjos do céu podem receber adoração, mas Jesus pode, porque ele é Deus, ele é o Filho de Deus, louvado seja o nome do Senhor. Então ele chega lá, se prostram e eles oferecem os seus tesouros, né? Eles oferecem ouro, incenso e mirra. Eles oferecem ali para o menino, oferta para um rei, uma oferta à altura, né? Ouro diz respeito à sua realeza, o ouro. Incenso diz respeito à sua divindade, né? Lembre-se que queimava incenso aos deuses, mas Jesus é o Filho de Deus, é Deus, o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Então eles ofertam incenso devido à sua realeza. E também mirra. Mirra, se nós formos analisar a etimologia desta palavra, mirra é o mesmo que morte. Essa mirra, um dia as pessoas embalsamavam, né, para o sepultamento. Mirra era uma especiaria muito cara, muito cara. Então, essa mirra diz respeito ao seu sacrifício, que ele um dia morreria pela humanidade. Então, depois dos magos terem adorado, feito as suas ofertas, né? Então eles são avisados por Deus, uma divina advertência, para eles não voltarem mais para onde Herodes, para não voltarem mais, mas seguir por outro caminho, porque Deus muito bem sabia a intenção deste rei. Então eles regressaram por outro caminho para a sua terra jubilosos, porque vieram seguindo a estrela e adoraram o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E aqui eu concluo, né? Hoje a estrela que nos guia a Cristo é a sua palavra, né? A palavra é o nosso manual de regra, fé, prática e conduta. Nós precisamos examinar a Escritura para descobrir a vontade de Deus. Amém, meu amado? Então, como sempre eu faço no final dos vídeos da gravação, eu faço um convite. Se você ainda não tomou a sua decisão ao lado de Cristo, faça isso quanto antes. Se você encontra-se afastado, volte-se aos caminhos do Senhor. Jesus te ama e tem um plano abençoado, um plano maravilhoso em sua vida. Amém? Se esse vídeo foi útil para a sua vida, se lhe edificou, compartilhe com mais alguém para abençoar outras vidas também. Se você ainda não é inscrito, se inscreva no nosso canal. Que Deus lhe abençoe. Até o próximo estudo.